A paz do Senhor, povo lindo de Deus, como que vocês estão? Já estão colocando aí em prática os planos de janeiro? Por aqui seguimos firmes e fortes no plano de ler Efésios, na Bíblia a mensagem, e hoje capítulo 2. Vamos começar aí a leitura e ver o que o Senhor tem para falar conosco, porque eu também não sei o que o Espírito Santo vai falar, mas eu sei que ele vai ministrar em mim e em você também, então segura aí essa palavra. Então vamos ler lá o capítulo 2, começando com o título que diz assim: Ele derrubou o muro. Então já creia, né? Ele derrubou. Vamos ver o que aqui está falando. Não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, ele não perdeu a paciência e nos exterminou. Não perdeu a paciência e nos exterminou, né? Ele não perdeu a paciência, ainda bem, né? Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tornou para si e nos concedeu um lugar alto no céu, na companhia de Jesus, o Messias. Isso não é demais? Tipo assim, é uma pergunta aqui que fica assim, não é demais? Pois é incrível isso, nós recebemos esse presente, nós vivíamos uma vida de desobediência, de pecado, éramos escravos e o Senhor nos libertou. Então aí nessa entrada de ano, se 2025 foi ano de escravidão para você, que esse ano seja um ano de bênção em nome de Jesus, que você venha usufruir da graça de Deus, que você venha ser repleto do Espírito Santo, que você possa viver no plano perfeito de Deus, porque todo aquele que segue o plano vai alcançar a vitória. Deus tem falado muito isso comigo. Você às vezes não alcança algumas coisas porque no meio do caminho você desiste do plano, você acha coisas da sua cabeça e muda o plano, e aí você não vai chegar no objetivo que você quer. Vamos imaginar aí uma receita de bolo, você gosta da receita do bolo de alguém, e ela te dá exatamente todos os detalhes para fazer aquele bolo. Aí você vai, né, começa a receita, só que no meio do caminho, você fala assim, ai, acho que esse bolo não vai ficar tão bom assim não, e quer inventar do seu jeito. O bolo não vai ficar igual, porque geralmente na confeitaria é uma ciência exata. Se você misturar exatamente os mesmos ingredientes, ele vai dar o mesmo resultado. Claro, isso pode variar a forma, tudo, mas geralmente você vai ter o resultado positivo. Mas se você sair do roteiro, você não vai alcançar aquilo. Então que você venha seguir a graça e ser obediente ao Senhor, para que você possa provar aí da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que a sua receita do bolo da vida seja doce e agradável. Assim eu desejo para mim e desejo para você também. Vamos continuar aí a leitura? Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. E aqui, como ele está dizendo, a nossa parte é só confiar, né? Eu sei que confiar às vezes é difícil, porque exige deixar o controle e confiar na boa e perfeita vontade de Deus. Ainda mais eu falo porque eu sou uma pessoa que gosta de controlar, de ter metas, de fazer do meu jeito, então entregar e confiar eu sei que é difícil, mas o nosso papel é descansar, já diz a palavra, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam aos pés do Senhor. Eu nunca lembro os versículos, mas eu sempre lembro a palavra, né? O importante é a palavra estar cravada no coração. Então vamos continuar a leitura. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não é? Tipo, né? Verdade. Nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus.
e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos. O que faremos bem em realizar? Por isso, não menosprezem esse presente. Não menospreze esse presente que foi Deus te escolher, porque é Ele que vai te buscar, seja lá onde for. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu, Ele te revestiu da graça e se apresentou a você, para que você tivesse a oportunidade de reconhecê-lo. Então, não desperdice, não menospreze esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, nós éramos, né? Estranhos aos caminhos de Deus. Vocês não faziam ideia de nada disso, não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu de forma que morreu, derramando seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. Então vamos ser gratos. O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé, que mais atrapalhava do que ajudava. Ele fez algo, eu vou continuar aqui, que é isso que vai falar, né? Antes era só o plano para os judeus, porém, através da graça de Cristo, esse evangelho é proclamado, né? E já foi cumprido o preço que precisava para expiar o nosso pecado. Nós, depois de Cristo, vivemos o tempo da graça, né? Já foi pago, não precisamos fazer sacrifícios de animais, não precisamos entregar nada ao Senhor a não ser a nossa vida e a nossa confiança, porque Cristo já pagou o preço, né? E antes nós não sabíamos. Então, se você conhece o plano da graça, está aqui nesse vídeo, ouvindo agora e está ouvindo que existe um plano de salvação, vá conhecê-lo, se aprofunde nisso. Veja outros vídeos aqui do canal, veja de outras pessoas, mas conheça a graça do Senhor Jesus, o preço que Ele pagou e hoje nós podemos usufruir dessa graça. Isso é um presente, né? A igreja aqui de Efésios, ele está falando isso. Antes vocês não sabiam, agora vocês sabem desse plano e vocês podem fazer parte. E como é lindo poder fazer parte, né, do corpo de Cristo e conhecer a graça de Deus. Porque aí você já não é mais escravo, você é livre, você escolhe estar junto do Senhor. E isso é muito bom, né? E é bom viver essa leveza, você vê o quanto você é importante. Você olha, a sua identidade se restaura, você não vive pelo que os outros falam, mas por aquilo que o Senhor te valida. Então vamos continuar, deixa eu só ver aqui, conto seguido. Então ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos, de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. É o que eu estava falando, acabou a hostilidade. Ele veio para acabar com essa divisão. Ele veio nos fazer todos filhos de Deus, nos resgatar e nos mostrar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Continuando, Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais por meio dele. Compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. É isso. Todos hoje podemos ter igual acesso ao Pai. E Ele colhe você, colhe suas lágrimas quando você precisa chorar. Ele te dá abraço de pai quando você precisa. E foi graças a Cristo que veio cumprir o maior sacrifício de todos para expiar o nosso pecado. Então, eu sou muito grata ao sacrifício de Cristo. Eu sei que Ele é autoridade neste mundo, Ele é o meu general de guerra, mas foi graças a Ele que eu hoje posso falar direto com o meu Pai, ser acolhida por Ele, que eu posso caminhar com o Espírito Santo, aprender com o Espírito Santo, ser ministrada por Ele, porque Ele disse, eu vou, né?
E ele vai voltar o quê? No tempo de cumprir, né, a promessa da igreja, né, e vencer Satanás de vez. Ele voltará como um general de guerra, mas ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, né, que é aquele que vem, que nos ministra, nos dá sabedoria, que é quem eu creio que está aqui nesse vídeo, ministrando no meu coração, ministrando no meu espírito, para que eu compartilhe com vocês também. E isso nós devemos ser gratos a Cristo. Ele é o caminho, por isso nós temos que reconhecê-lo, porque ele retornará para tomar o governo deste mundo. Ele retornará para salvar a sua igreja, porque ele foi o primogênito, né? Ele pagou o preço por nós e ele nos apresentou ao Pai e hoje somos adotados como povo de Deus. Vamos continuar aqui porque estou sendo muito ministrada, é muito bom, né, ler a palavra. Eu falo que a palavra se renova e nós temos que ler o tempo todo. Então vamos seguir. Não é maravilhoso, né? Paulo faz aqui uma pergunta. Eu imagino que assim, gente, não é maravilhoso ter isso? Vocês entenderam o que está escrito? Vocês entenderam qual foi o sacrifício de Cristo? O como hoje vocês podem compartilhar isso? Então ele faz essa pergunta assim, não é maravilhoso? E aí seguindo, vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite, que o nome de Jesus Cristo nos permite, né? Eu vou continuar aqui, porque assim, quais são os direitos, né, que Cristo nos permite? Está lá na palavra. Vocês terão autoridade, eis que vos dou autoridade. Cristo nos deu o quê? Autoridade. E a autoridade, ela manda, né? Ela pode, ela fala e tem que acontecer. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e se beberes algo que lhes faça mal, não lhe fará. Por quê? Porque o Senhor está cuidando. Então, assim, nós temos autoridade sobre Satanás. Ele não pode fazer a festa na nossa casa. Temos que fechar sim as legalidades. Não estou dizendo aqui que é fluido assim, só falar o nome de Jesus. Claro que no nome dele há poder, mas se você não fechar brechas, o inimigo, pode sair naquele momento, mas ele volta, porque a casa ainda não está preparada para Cristo. Aí é uma outra história, mas sob o nome de Jesus, sim, você tem autoridade. Os demônios temem. Claro, não brinque com isso, né? Tem uma passagem lá que os demônios falam, vai uma turma lá que vai querer expulsar os demônios, aí eles chegam lá e falam, em nome de Jesus do Paulo, nós expulsamos vocês. O demônio fala assim, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem são não, e desce o pau neles lá. Então assim, use o nome de Jesus com respeito, né? Quando você tem uma autoridade, você honra aquela autoridade. Então, saiba usar disso como um filho, entendendo que isso assim é uma honra, né? E temos que usar com essa dignidade. Então, vamos continuar aqui a leitura, que já está quase acabando. Vamos lá. Deus está construindo uma casa e nela ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus. Todos nós, nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. E aqui quando nós falamos, né, nós somos o templo de Cristo, é porque sim, somos pequenos cristos, né, digamos assim, nós somos o instrumento para levar a palavra. Isso não significa que nós não devemos andar unidos e juntos, porque até Jesus, quando ele estava aqui, ele mandava os apóstolos de 2 em 2, porque nós precisamos estar unidos, nós nos fortalecemos enquanto igreja. O ser humano não será perfeito, perfeito é Cristo e o Espírito Santo que ministra através de nós. Mas aqui ele está falando, né? Todos nós temos a missão de propagar este evangelho. Quando eu estou aqui no YouTube, eu não estou olhando quantidade, eu não estou olhando quantas pessoas estão vendo, às vezes é 1, 2, 10, não importa, pode viralizar esse vídeo.
Para mim, o que importa é que eu estou fazendo a minha parte. E se eu tenho esse celular e um acesso e pessoas que vêm, então eu vou propagar o evangelho como quiser. E se Deus quiser que cresça, claro, a humanidade fala, nossa, mas você vai, só tem isso, coitada. Nossa, você está pregando para poucas pessoas. Gente, não importa. Para o meu Deus, uma alma é preciosa. E se eu levar uma alma para ele, ele vai estar feliz. Então faça o que você tem que fazer, continue propagando o evangelho. Você é templo de Deus, Deus habita dentro de você, o Espírito Santo fala através de você. Então propague aí a palavra do Senhor, porque isso salva vidas. O Senhor, ele veio aqui para salvar. E todo filho que conhece o Pai, tem o amor e o acolhimento dele, ele pode descansar. Então apresente esse evangelho, isso que vem aqui para mim, são muitas coisas, mas eu acho que é o plano de Cristo em primeiro lugar, que a gente venha reconhecer o quanto é bom ter esse Senhor, o quanto é bom ser filho de Deus e o quanto esse plano foi perfeito e nós temos que ser agradecidos, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, sua semana, em nome de Jesus. A gente se vê no próximo vídeo, continuando aí a leitura de Efésios, e assim o Senhor vai falando em cada vídeo, tá bom? Deus te abençoe.